tipo, 90% das empresas, independente de ser software ou não, Agile ou Waterfall, novas empresas, nos primeiros 2 anos, 90% delas vão falhar. Hoje em dia a gente fala em desenvolvimento de escopo aberto. Você parte de um escopo inicial, mas o escopo inicial muito provavelmente não vai ser o escopo final. Você pode mudar o escopo ao longo do caminho, inclusive é a abordagem que a software mais gosta de trabalhar. Projetos grandes, complexos, a abordagem mais aberta ela é muito bem-vinda. Mas o problema foi que a própria evolução do Agile, dos métodos ágeis, ela começou a ficar muito burocrática. Então, não existe só um método ágil, existem alguns métodos ágeis, alguns frameworks que a indústria foi criando. O mais famoso talvez seja o Scrum. Inclusive, tem a figura do Scrum Master, né? É um papel exclusivo para gerir o processo. É o próprio caso da Spotify. Quando elas lançaram isso, todo mundo, fantástico, todo mundo implementando esse negócio. O negócio não era nem testado direito. E está sendo abandonado. Que não deu certo. Se perderem nessa história e falar, pô, o que isso vai impactar na empresa? O que isso vai impactar aqui no business, assim? Tu tá fazendo isso pra quê? Assim, às vezes a pessoa tá ficando uma coisa ali, fazendo só por fazer, que não faz nem sentido, assim. Marinho, hoje o tema vai ser... Porra! Difícil, você viu o roteiro? Eu vi. E aí? Entendi nada. Deu nada? Entendi absolutamente Menor nada. especialista de tecnologia do Brasil. Cara, mas assim, me passaram o roteiro pra eu ler, na primeira frase eu já falei, eu desisto. Porque, por exemplo, a primeira frase é agile. Aí eu falei assim, estou falando errado essa palavra, não é agile. Continuei lendo. Agile, o novo processo e o antigo, qual é a diferença? Eu falei assim, esquece. Parecia que eu tava lendo o livro de filosofia, cara, não entendi nada. Então, por favor, me explique absolutamente tudo sobre esse roteiro. Sobre Agile. Agile, o que é isso? Então, vamos lá, é Agile. Agile. Para começar que não é Agile, é Agile. Ok. Agile tem a ver com os métodos ágeis, né? E eu quis trazer esse tema para o podcast porque há uma discussão nesse momento no mercado sobre a eficiência dos métodos ágeis. Cara, mas o que é método ágil? Né? Você tá parecendo aqueles caras de filosofia falando assim, será que existe julgamento sintético a priori? Sabe assim, eu não sei o que é o método ágil, cara. Então, vamos lá. O que acontece? O desenvolvimento de software sofreu positivamente, ao meu ver, uma mudança muito grande nos últimos 20 anos. Né? Ali na transição dos anos 90 para os anos 2000. Foi quando um grupo de desenvolvedores lançou o famoso Manifesto Ágil, que era um manifesto de como que o desenvolvimento de software deveria ser tratado a partir dali. Uma nova proposta de abordagem para desenvolver software. E aí é importante entender como que a gente fazia software antigamente, né? Sim. Até mais ou menos essa época. Óbvio que isso foi um processo, uma evolução gradativa. Mas tem uma analogia fantástica que eu gosto de usar, é que antes dos métodos ágeis, a gente desenvolvia software do mesmo jeito que a gente constrói prédio. Né? Então, no sentido de que o prédio, depois de pronto, você não consegue chegar ele 2 metros para o lado. Né? Então, você precisa planejar tudo muito bem feitinho, fazer todos os cálculos, porque você não pode errar. Sim. Né? Porque, construiu o prédio 2 metros para o lado. Ferrou. Implode o prédio e constrói 2 metros para o lado. Né? Então, a gente desenvolvia software da mesma forma. Fazia um grande planejamento, um grande estudo, um monte de coisa prévia, e aí fazia uma entrega que levava 1 ano, 2 anos. Né? Da mesma forma que um prédio leva 3, 4, às vezes 5 anos para ser entregue, o software também tinha esse ciclo de entrega muito longo. E isso gerava uma dificuldade de gestão, uma expectativa da diretoria da empresa por resultado e tudo mais. Então, veio um grupo de pessoas e propôs uma nova abordagem. Inclusive, eu vou até ler aqui para vocês os princípios, são poucos princípios, né? Não sei se você vai entender alguma coisa, mas vai ficar assim mesmo. Okay. Muito obrigado pela consideração. Então, primeiro, uma questão dos indivíduos e as interações ao invés de processos e ferramentas. Foca no indivíduo, que é o que é importante no final das contas. Software funcional ao invés de documentação abrangente. Colaboração com o cliente ao invés de mudanças contratuais. Aí, por fim, você responder à mudança ao invés de seguir um plano. Tá. Então, basicamente, você ficou um pouco mais aberto a improvisos e a mudanças no meio do projeto. Justamente. Assim. Você, diferente do prédio, você pode mover o software 2 metros para o lado no final. Né? Inclusive, você pode fazer isso durante o processo. Sim. Se você entender, imagina que você está subindo um prédio, você planejou fazer um prédio de 30 andares, e no meio do caminho vem uma agência e diz que só pode ter 15 andares, você tem um problema, né? Você vai ter que
voltar para a prancheta, dependendo do estágio que você tiver da obra, a obra vai ser embargada, aquelas coisas todas. Isso não existe em software. Você simplesmente vai lá e muda. Agora não são mais 30, são 15 andares. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E você respondeu à mudança do mercado. Isso foi legal. Né? No final, eu fiz uma coisa mais adequada ao que eu precisava fazer, que era um prédio de até 15 andares. Sem precisar adentrar muito nisso, mas tecnicamente isso teve algum impacto ou isso era uma questão muito mais de direção? O que eu quero dizer? As ferramentas mudaram para que isso acontecesse ou não? Ou manteve igual? As ferramentas em si, de linguagem de programação, não. Né? O que muda é a abordagem da gestão de um projeto de software. Ah, entendi. Então, Você passa a olhar para esse projeto de uma outra forma. Inclusive, os próprios demandantes das soluções também precisam passar a olhar de outra forma. Ah, entendi. Então, enquanto antes você botava 5, 10, 15 caras numa caverninha e um ano depois saía um software, para você botar o software em produção e você descobrir com o teu usuário que não era bem aquilo que ele precisava, cruel, né? Você investiu, esperou um ano e não era bem isso que eu queria. Cara. Então, ou você fazia uma especificação muito bem feita, o que é difícil, ou você começa a lidar com essa flexibilidade. E os métodos ágeis vinham justamente trazer essa abordagem de gestão que trouxesse mais flexibilidade aos projetos. Ah, então é uma questão muito mais de gestão mesmo do que linguagem, assim. Não, linguagem não impacta em nada, é mais gestão de projeto mesmo de software. Pô, inclusive, isso nasceu em software, mas essa ideologia de desenvolvimento de gestão de projetos ágeis, ela migrou para outros tipos de projeto. Entendi. Projetos de marketing, projetos gerais de gestão, enfim. Porque tem princípios que são muito, muito interessantes. Entendi. Gestão administrativa, financeira, tudo você consegue... basicamente, tudo que é um projeto que tem início, meio e fim, você poderia tratar de uma outra forma. Seja mais flexível, se adapte rápido à situação, mas nessa pegada assim, né? Que eu tô entendendo. E aí, mais ou menos nessa época, um exemplo interessante foi... Não sei se você lembra disso, mas tinha um site de foto chamado Flickr. Eu lembro. Eu tinha algumas fotinhas minhas lá. E depois foi comprado pelo Yahoo e tudo mais. Mas na época foi uma das empresas que foi pioneira na adoção dos métodos ágeis e os caras começaram a lançar funcionalidade toda semana. Aí, bacana, tem uma coisa interessante aí, né? E realmente ficou mais flexível, você poder se adaptar melhor à realidade. Flickr, pra mim, na minha concepção, Flickr era igual Vimeo. Era um lugar mais assim... Mais alternativo. Mais alternativo, né? Teórico. Fotógrafos, né? Teórico. Assim, fazendo uma analogia, Flickr era tipo Vimeo, que era tipo Apple. É um lugar meio assim, tem um pouco mais, entre aspas, de bom gosto, assim, no sentido de... A pessoa tá querendo fazer uma expressão artística ali, sabe? Assim, sim. Era bem interessante. Se você não postasse no Flickr questões artísticas, você tinha um Fotolog, né? Fotolog era a versão do Flickr brasileira. Né? Fotolog. Foi bastante popular. Muito popular, muito. Não era tão a pegada de fotografia, não. Era mais, né? O meu Fotolog mesmo, né? O meu Fotolog eram os meus poemas e músicas da Fresno, assim, nossa. Você já foi poeta? Pô, depressão pura, que isso. Caraca, rapaz, era muita tristeza. Pô. É mesmo? Muita. Qual era? Emo? Muito. Nossa, a lágrima que escorre no meu peito, sabe? As coisas assim. A lágrima do sangue. Porra, cara. Caraca, era muito bom. Hoje em dia eu sou feliz, ainda bem. Mas foi um exemplo interessante, né? De uma empresa que adotou um método ágil e começou muito... Sabe qual foi a primeira empresa que adotou isso? Não? Difícil dizer, não tem como dizer. Foi um movimento que começou a surgir em 2001, quando foi lançado o manifesto. E fazia muito sentido, né? Esse método antigo que a gente chama de waterfall. Waterfall. Que a coisa entrega em etapas fechadas, né? Entendi. Escopos bem definidos. Hoje em dia a gente fala em desenvolvimento de escopo aberto. Você parte de um escopo inicial, mas o escopo inicial muito provavelmente não vai ser o escopo final. Então você pode mudar o escopo ao longo do caminho, inclusive é a abordagem que a software mais gosta de trabalhar. Mas assim, por exemplo, a gente tá falando aqui que tem uma atualização ou uma evolução do método ágil, ainda tem um outro passo ainda que veio? Aí começa a entrar um pouco na questão, né? Existem algumas estatísticas falando que 85% dos projetos de software ágil falham. É mesmo? E aí, como é que você vê um negócio desse, né? Um movimento que veio para colaborar e trazer uma eficiência melhor, você vendo projetos, a maioria deles falhando, né? E até uma questão de eficiência. Será que esses projetos estão sendo mesmo geridos da melhor forma, da forma mais eficiente? E aí é onde começaram as críticas e que isso está culminando no momento agora,
onde tem gente, inclusive, falando assim, cara, é melhor a gente voltar pro Waterfall. Mas assim, sem entender nada de programação, mas conceitualmente me parece ser ruim esse retrocesso. Sim, a princípio sim. O Waterfall ele só faz sentido se você tem um escopo muito, muito claro, muito, muito definido e uma probabilidade de mudança muito baixa. Aí pode fazer sentido. Em geral, projetos pequenos. Isso acontece. Mas o projeto pequeno não faz muita diferença, porque ele é pequeno. Exatamente, entendeu? Tanto faz. Então, mais projetos grandes, complexos, a abordagem mais aberta ela é muito bem-vinda. Mas o problema foi que, aí já vai um pouco da minha percepção do problema, é que a própria evolução do Agile, dos métodos ágeis, ela começou a ficar muito burocrática. Então, não existe só um método ágil, existem alguns métodos ágeis, alguns frameworks que a indústria foi criando. O mais famoso talvez seja o Scrum. Eu ia falar isso, o Scrum é um método ágil. É um método ágil, né? E ele tem uma série de... Se você pegar ele, o by the book, né? o modelo padrão, ele tem uma série de regras, uma série de cerimônias que o time tem que seguir. Enfim, uma série de coisinhas pequenininhas, detalhes mesmo, né? Inclusive tem a figura do Scrum Master, né? Que é o cara... É um papel exclusivo para gerir o processo. Sim. Um pouco um cara que tem um papel de tirar os impedimentos do time para o time trabalhar bem, garantir que as cerimônias estão acontecendo como devem acontecer. E aí eu acho que a coisa foi ficando cada vez mais complexa. Muitos times começaram a adaptar a metodologia porque achavam que funcionava para eles. Então, hoje, nem tudo que é Scrum de fato. Outro método muito mais simples, que eu particularmente gosto bastante, que é o Kanban. E aí inventaram um negócio chamado Scrumban, que é a mistura do Kanban com o Scrum com o Kanban. Mas o Kanban é parecido com o Scrum, né? Não, ele é bem mais simples. Tá. Ele não tem tanta cerimônia. Então pegaram um negócio que era simples demais, trouxeram algumas coisas boas do Scrum e criaram o Scrumban. É mais ou menos isso. Mas a coisa foi ficando complexa. Hoje você pega, por exemplo, existe uma empresa que é a PMI, eles têm uma certificação chamada SAFe, Scaled Agile Framework. Né? Então é um treinamento, você se certifica naquela metodologia e você pode ser um profissional certificado em métodos ágeis. Né? Só que você pega ali o mapa, depois até jogo aqui na tela, você pega o mapa do SAFe, é um negócio gigante, super complexo. Nossa. O que era para se você pegar lá os princípios, né? Foge completamente aos princípios. Né? Então, o que era para trazer agilidade ou flexibilidade, talvez seja uma palavra melhor, e nesse sentido eu acho que o nome Agile, o nome métodos ágeis, ele sofre um problema de branding, né? E eu falo sobre isso daqui a pouco. Ficou complexo demais. Você perdeu um pouco a essência da coisa, né? Você foi burocratizando. Aí veio o Spotify, que lançou uma outra abordagem, que são as squads, as tribos e os chapters, né? Squads, tribes and chapters, que era uma abordagem de organização dos times. Super interessante, que um monte de gente começou a adotar. E não muito recentemente... O próprio Spotify abandonou essa abordagem, porque, enfim, não era eficiente. Né? E um monte de gente fala em Squad hoje em dia. Eu acho que tem valor em algumas aplicações. O Squad é quando você tem um time completo, né? Você tem um pequeno time, no caso de desenvolvimento de software, você tem o requisito, você tem o designer, front-end, back-end, banco de dados, todo mundo. Tudo que precisa para um software acontecer, você tem num pequeno time. Um time multidisciplinar. Enquanto numa outra forma de olhar, você tem um time de banco de dados que atende todos os projetos. Ok. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. É um time de front-end que olha todos os projetos. Então, enfim, isso mudou bastante nos últimos... essa complexidade trouxe... Primeiro, uma vontade das empresas inovarem, né? O próprio caso da Spotify. Eu acho que é esse exemplo, né? E quando elas lançaram isso, todo mundo... fantástico, todo mundo implementando esse negócio. O negócio não era nem testado direito. E está sendo abandonado. Porque não deu certo. Não é que não deu certo. Algumas coisas têm valor. Mas se você olha... Isso também depende do tamanho do time, né? Um time de 15, 20 pessoas é uma coisa, um time de 400 é outra. Sim. Né? Como é que você gera um time de 400? Talvez um modelo de squads ou de tribos faça mais sentido. Né? Que era, inclusive, a pegada da Spotify. Você pega uma tribo de
pagamento. Aí o time sabe tudo de pagamento da plataforma Spotify. Você pega um time de recomendação de música. E aí o time sabe tudo de IA, sabe tudo de banco de dados para fazer a melhor recomendação possível. Né? Então essas são as tribos. Entendi. E só que você aplica esse negócio num time de 20 pessoas, não faz sentido. Né? Talvez os squads façam sentido. Então o mercado está sofrendo um pouco com essa crítica. Né? Pô, o negócio que vinha para ajudar, e a gente está vendo uma taxa de insucesso alta de 80%, 85%, onde é que estamos errando, né? Será que a gente está vendo uma oportunidade para a gente questionar e relançar os métodos ágeis numa versão nova, né? Uma nova abordagem, talvez um novo manifesto? Não sei. Mas o problema é por quê? O que está acontecendo que os projetos que adotaram a Agile não têm uma taxa de sucesso maior do que Waterfall, por exemplo? Mas assim, eu tenho 2 comentários sobre isso. Assim. O primeiro comentário de fora, de novo, pode ser um comentário falho, mas assim, não é o normal, assim, tipo, 90% das empresas, independente se é software ou não, Agile ou Waterfall, geralmente não vão para frente. Não tem aqueles dados estatísticos de novas empresas, nos primeiros 2 anos, 90% delas vão falhar. Então, eu acho que também criticar tanto o método assim, botar 100% na culpa no método, talvez seja só uma questão nova, um produto novo, um software novo, uma coisa nova que você está tentando implementar, que não deu certo, como 90% das vezes não dá certo. Empreendedorismo ou inovação, no seu cerne, é uma coisa difícil, é uma coisa rara de dar certo, por assim dizer. Então, não sei se você acha que é isso ou se eu estou vendo a coisa errada. Eu acho que em grande parte sim. É bom entender que os métodos ágeis não são aplicados só nas startups, né? Mas é verdade que as startups elas sofrem com uma taxa de mortalidade muito alta. Mas isso também vale para projetos dentro das grandes empresas, projetos de software dentro das grandes empresas. Ou seja, a empresa está bem estabelecida, né? Uma empresa duradoura e tudo mais, e o projeto de software falhando lá dentro da empresa, né? E aí eu tenho uma visão de que boa parte da culpa que o método ágil leva nessa história tem a ver com a própria qualidade da ideia original, da necessidade do projeto. Não é isso que eu tô querendo entender, assim, tipo, não é necessariamente um método de gestão. Porque o que você falou ali no início, eu gostei muito dessa... Realmente você fez a analogia, é muito interessante. Até eu que não entendo nada disso consegui entender. Cara, tu vai levantar um prédio e você não pode mexer o prédio pro lado. Pô, pra agilidade, né, flexibilidade, ainda mais na questão de software, um mundo tecnológico toda hora trazendo nova inovação, isso realmente é uma coisa muito ruim de ser um método de trabalho. Agora, você falar que o método Agile é o responsável pelo projeto ter dado errado, mas na verdade pode ter sido uma ideia ruim, pode ter sido uma ideia ruim. Uma implementação de falar, pô, acho que a nossa empresa precisa de tal coisa, e na verdade não precisava desde o início, e só foi um direcionamento errado. Sim. Não necessariamente a culpa é do método, né? Exatamente. Então, assim, eu tendo a crer que a maioria dos casos a taxa de insucesso vem de uma origem que não é o método. Né? É a ideia, é a aplicação, a aceitação de um sistema. Às vezes tem uma questão cultural, né? Sim. Vai lá, a área de TI desenvolve um sistema maravilhoso, aí o usuário não quer usar. Desenvolveu super rápido, super eficiente. Sim. E não foi adotado porque o usuário não tinha a cultura correta. Sim. Né? Então é um pouco cruel para os métodos ágeis tomar essa fama de que o projeto não foi bem sucedido. Não que eles não possam ser melhorados, assim. Sim, sem dúvida. Até porque o que você falou ali, eu também, de novo, eu sou de fora, só ouvindo, também refleti. Você falou, pô, só para você tirar uma certificação, um mapeamento, uma coisa gigantesca. Eu falo, isso é um pouco contra-intuitivo, né? Com relação ao manifesto inicial. Então, não estou aqui também falando que não há melhorias ou não há revisões a serem feitas, né? Até porque eu sou de fora. Mas só ouvindo o que você falou, eu já dei esses questionamentos, assim. Fala, pô, de ser uma visão muito abrupta, né? De falar, voltar para o waterfall, tipo assim, pô, não faz sentido. Mas também eu entendo as críticas que devem estar rolando, de falar, pô, isso está muito complexo, uma coisa que deveria ser para simplificar, né? Existe um termo na indústria chamada over-engineering. Sim. Que é você botar engenharia demais num problema que não precisa de tanta coisa, né? Isso ali no desenvolvimento do software mesmo, né? No Agile seria alguma coisa como um over-prescription. Ou seja, eu tô querendo aplicar tudo que existe que o Safe manda fazer para um cenário perfeito para resolver um probleminha desse tamanho. Não faz sentido. Né? Você está matando uma mosca com um canhão. Sim. Né?
E é errado, né? Você ter... E aí eu acho que linka muito com uma visão de que o pessoal técnico, eu acho que isso é bem comum, não dá para dizer que é todo mundo, obviamente, mas é bastante comum na indústria, dentre o pessoal técnico, que eles às vezes esquecem o fator negócio. Então, o cara, por exemplo, chegou um software na mão dele que tinha sido desenvolvido por uma outra empresa, por um outro desenvolvedor, numa linguagem antiga, e o sujeito olha assim, não, esse software tem que ser refeito numa linguagem mais nova. Por quê, né? Por quê? Normalmente porque é um gosto, o cara quer trabalhar numa coisa mais nova e tudo mais, e esquece que foi feito um investimento naquela outra versão, que precisa ser, pelo menos, tentar ser preservado. Né? Então, os profissionais têm essa tendência a não olhar o negócio. Então, é o caso de você pegar um problema pequeno, resolver com uma arquitetura de gestão super complexa, e que não precisava. Por quê? Porque é bacana. Aqui a gente tem o Safe 100% implementado. Né? Olha como bacana é o nosso método ágil. Você vai ver, tem Scrum Master, um Scrum Master para três desenvolvedores. Não faz sentido, do ponto de vista do investimento. Até a questão do Scrum Master, eu já trabalhei um pouco em método Scrum também. Se for mal implementado, você mata a produtividade do time. Porque você pode, cara, dar um tiro de canhão em coisas que não precisavam, coisas que precisavam acontecer, você tá perdendo tempo numa reunião que não deveria estar acontecendo. Que é isso? Fala, cara, tem que mudar tal coisa. Precisa? Não precisa. Então você acabou de criar uma demanda pro time que não precisava. E se for um time pequeno, ele vai focar energia numa coisa que não precisava e a coisa que precisava não está sendo feita. Mas aí você está ferindo um princípio lá do manifesto, que é você escutar o teu cliente. Exatamente, né? exatamente. O cliente, às vezes, pode ser um cliente interno, né? Sim. E aí o cara, não, essa funcionalidade aqui tem que ter, como não? Mas você vai conversar com o usuário final, eu não quero saber disso, não preciso disso. E tem uma coisa interessante, quando a gente falava de projetos de escopo fechado, você imaginava o seguinte, né? Um diretor de uma área precisa desenvolver um software e receber um orçamento para fazer aquele software, e ele começa a colocar no escopo fechado coisas que ele nem tem certeza se ele precisa. Por quê? Porque se ele não colocar e precisar, ferrou. Porque ele não tem mais budget. Então ele está botando um monte de coisa que talvez ele precise. Pô, isso é horrível. É ineficiente demais, cara. É muito ineficiente. Investimento sendo gasto, tempo de desenvolvimento sendo gasto por uma funcionalidade que não vai ser usada, ou vai ser usada muito pouco, que não justifica o investimento que foi feito. Cara, isso é muito delicado. Eu tava vendo um cara falando sobre isso, sobre gestão, e ele falou assim que, enfim, tudo é um mundo otimizado, não tô falando que esse cara faz isso nas empresas dele ou não, mas só pega a ideia que é importante no nosso papo aqui. Ele falou assim, é muito interessante, eu tento fazer todo mundo, de todos os níveis da minha empresa, me responder a pergunta, o que você faz impacta no business, no negócio? No bottom line, né? O pessoal fala. O que você está fazendo? Se a pessoa não sabe me responder, eu já sei que tem um problema ali de cultura ou de treinamento. Ou de entendimento, né? Que eu tenho que fazer aquela pessoa entender. Não importa, sou do RH, meu camarada, você está contratando as pessoas. Se você não entende isso, ferrou. Então você tem que contratar as pessoas certas, porque você contrata errado, demora 3 meses para treinar, depois 6 meses para não sei o quê, você quase perde um ano inteiro só porque você está fazendo um RH meio ruim ali, isso destrói a companhia e tal. E ele vai fazendo isso, eu falei assim, cara, realmente, e não existe nenhuma área dentro da empresa que não impacte o negócio, por mais que não seja vendas. As pessoas olham muito isso, né? Onde você gasta dinheiro e onde entra o dinheiro. Impacto direto, né? Que é o financeiro, o contábil e o vendas, o time de vendas. Mas, cara, tem muita coisa ali acontecendo dentro da empresa que impacta muito o teu negócio como um todo. E acontece muito isso, cara, das pessoas que estão lá dentro trabalhando, principalmente questão de gestão, ou nível diretores e tudo mais, deles não se perderem nessa história e falar, pô, o que isso vai impactar na empresa? O que isso vai impactar aqui no business, assim? Você tá fazendo isso pra quê? Sabe, assim, às vezes a pessoa tá ficando uma coisa ali, fazendo só por fazer, que não faz nem sentido, assim. Sabe que tem uma das visões que eu desenvolvi lá na Software, do que é um desenvolvedor sênior, né? A maior parte do mercado entende que um desenvolvedor sênior é aquele cara que conhece muito bem a técnica, tem muitos anos de experiência, a técnica é muito boa. E isso, obviamente, é verdade, né? Um sênior tem que ter esse conhecimento e essa experiência longa, mas na minha opinião, o que o mercado não enxerga tanto são as outras características que um desenvolvedor sênior precisa ter para ser um sênior de verdade, né? O pessoal brinca com essas sênior de verdade. Sênior e sênior de verdade, né? Porque às vezes o cara tem tempo de experiência, mas não é tão bom. Sim. Né? Então só o tempo não é um fator de senioridade
de verdade. Sim. E aí eu tenho uma visão de que são diversos soft skills que esse profissional tem que ter para ser um sênior de verdade. Ele é muito bom tecnicamente, mas ele tem que ser bom de relacionamento, ele tem que ser bom de gestão de crise, né? Ele tem que ser um bom vendedor, um bom político para poder negociar com as pessoas, com as partes, para desenrolar as coisas. Sim. Né? Ele tem que ter visão de negócio, que é isso que a gente está falando, ou seja, isso aqui que eu estou fazendo, essa decisão de refazer o software, faz sentido do ponto de vista de negócio? Né? Ou faz sentido a gente manter, ou melhorar, vou resolver uma coisa aqui rápida e vou deixar o software do jeito que está. Isso não tem na maioria das pessoas. Inclusive, a gente criou, a gente tem uma área de ventures dentro da Software, onde a gente criou algumas startups, e uma delas é justamente uma empresa de educação chamada F5 Academy, cujo foco é acelerar esse processo de um cara que é um pleno para sênior, para um sênior de verdade. Em cima, focado nos soft skills. Né? Tem uma parte que é técnica, mas é muito mais de visão mais ampla da tecnologia do que aprender uma linguagem de programação ou qualquer coisa desse tipo. Então, a gente mapeou uma série de soft skills de negociação, de negócio, de relacionamento e etc. Para formar um sênior de verdade. E aí eu acho que como é que isso linka com a história do Agile, né? O sênior de verdade, o cara que realmente tem a experiência, ele também tem essa visão do negócio para conseguir aplicar o método ágil, eventualmente adaptando a burocracia dos diversos métodos para uma realidade da empresa. Sim. Que gera de fato valor. Sim. Tá, vou pegar um Scrum, vou fazer um Scrum simplificado, ou não vou fazer essa cerimônia porque isso aqui não me agrega, porque meu time é pequeno, ou não vou dividir em tribes, em tribos, porque meu time não é grande o suficiente. Então ter essa sacada de gerir as decisões pensando no negócio. Pô. Se não, cara, vai pro buraco. Eu tenho acompanhado muito o CEO do Instagram, né? Eu gosto muito dele, assim. De novo, não conheço ele, gosto de ver o que ele fala e tal. E ele fez um podcast que ele falou assim... O cara perguntou pra ele, como é que é trabalhar com o Mark, né? O dono da Meta lá, né? O Zuckerberg, né? Aí ele falou assim, pô... E ele trabalha com o Mark há 15, 20 anos já. Aí ele falou assim, o Mark é um cara muito focado em resultado. Tudo, absolutamente tudo que você for fazer, a única coisa que ele vai te perguntar é, por quê? O que isso vai resolver? O que isso vai agregar de valor? Isso é muito difícil, porque eu era uma pessoa muito... Ele falando, tá? Tô parafraseando. Ele falou, eu era uma pessoa muito criativa. Tanto é que ele é o head do Instagram. O Instagram é uma rede social super colaborativa, super ativa e artística até e tal. Sei que muito, creators, muito né? creators e tal. Então, por isso que ele tá nessa cadeira, né? E aí ele falou, eu era uma pessoa muito criativa. E tinha coisas que eu queria implementar, de testar, de desenvolver, de fazer e tal. E ele, tipo assim... Cortava, não. Nem cortava. Fazer um filtro novo aqui? Entendeu o que eu tô falando? É tipo isso. Porra, vamos fazer esse filtro. Ele fala, pra quê? Por que você vai fazer isso? E aí ele entrou nisso. E aí, agora até uma coisa interessante aqui, só fugindo um pouco, mas ele falou assim, pô, o Instagram não paga os creators, né? Tipo, ele não paga a AdSense, tá certo? Que nem o TikTok paga. Que nem o TikTok, YouTube, todo mundo paga. Ele é o único que não paga. E aí o cara questionou isso no podcast, né? E foi justamente emendando essa coisa que ele tinha com o Mark, né, e tal. Ele falou, sabe qual é o problema? Se eu implementar o AdSense, não se paga. Eu vou trazer prejuízo. Porque se eu te pagar $1 para fazer o teu anúncio, o teu criativo, tem uma outra pessoa fazendo de graça. E não necessariamente o que eu estou te pagando vai me trazer novos usuários ou vai manter as pessoas na plataforma utilizando. Porque não necessariamente é isso que o seu criativo está fazendo. Que no final do dia ele quer que os creators são muito úteis para manter as pessoas na plataforma até a plataforma viva. Então ele fala assim, então não necessariamente eu te pagar vai me fazer novos usuários ou vai fazer as pessoas continuarem lá. Ou seja, eu estou gastando dinheiro que eu não precisava ter gastado. Então, o meu retorno é menos 100%. É 100% negativo. Não tem por que eu te pagar. Sem contar que, financeiramente falando, as pessoas acham que entra muito AdSense, muito mídia paga e tudo mais e tal. Mas a gente tem que pagar uma estrutura fodida e tal. Então, não necessariamente está sobrando dinheiro. O que realmente dá dinheiro é o Facebook, não necessariamente o Instagram, porque o Facebook tem um volume muito maior de pessoas. Você usa o Facebook hoje em dia? Não uso. Mas é porque, cara, é uma galera que usa, que a gente acha que não, mas tem muita gente que usa. Então, tipo assim... E eu fiquei assim nessa... E aí, de novo, por que eu tô falando isso? Porque ele que tá no C-Level lá, que é o CEO, poderia entrar numa loucura de falar assim, cara, a gente precisa implementar o AdSense. E aí, imagina que ele fazer o Agile disso. Pra você pagar creator, você tem que fazer todo um time. Não é só pagar o creator. Imagina a estrutura, nível, escala mundial. Gestão financeira, acompanhamento. Sistema também. Sistema...
pagamento, vincular pagamento com PayPal, com não sei o quê. Tudo isso, cara, é desenvolvimento. Imagina o trabalho que isso ia dar por tanto tempo, por mais que ele usasse os métodos ágeis, e aí chegasse lá no final e falasse assim, pô, estão perdendo dinheiro. Aí iam falar o quê? Pô, método ágil é uma porcaria. Só que não, foi uma decisão errada. Ele falou, cara, eu tô levando muito tempo pensando como fazer para retribuir para os creators, que eu acho que tem que retribuir, mas eu tenho que tomar muito cuidado em fazer isso, porque no momento não faz sentido financeiramente. E aí isso tudo para conciliar com o que a gente está falando aqui, de tipo assim, às vezes o problema não é um método, às vezes é você querer implementar coisas que vão fazer mal para o seu negócio, vai impactar negativamente o que você está fazendo ali. Sabe uma coisa, eu comentei ali no começo do podcast sobre um problema de branding que o Agile sofre? De flexibilidade, né? Que eu acho que cria uma expectativa ruim na alta gerência das empresas, né? Então você imagina uma empresa que não é de tecnologia, cujo diretor, o CTO lá, o diretor de tecnologia, o CTO, convence a diretoria a investir em métodos ágeis, e aí o sujeito lá o CFO, o CEO, todo mundo olha ali, pô, legal, vou implantar um negócio aqui, vou ficar mais rápido? Claro, não é isso. Vamos fazer, né? E se você olhar os princípios do manifesto, nenhum deles fala em velocidade. Apesar disso, o negócio se chama métodos ágeis. É porque eu acho que ele falou de ágil de você ser ágil, né? De você poder... mas não de ser rápido, de entregar mais cedo, ser mais rápido, etc. Eu acho que isso até é uma possibilidade de resultado quando você implementa bem, com eficiência e tudo mais. Você, no final das contas, vai ser mais rápido. Sim. Né? Você não vai ter tanto retrabalho, etc. Mas se você olhar os princípios, eles não falam em agilidade no sentido de velocidade, né? Sim. Só que o branding, chamar esse negócio de métodos ágeis, passa uma ideia de velocidade. Total. Quando você falou primeiro, eu achei que fosse. Pois é, isso cria uma frustração enorme. Porque o cara entra no investimento esperando uma agilidade, só que não é agilidade no sentido da velocidade. É uma agilidade nisso que você falou, de se adaptar rápido. Né? E não de entregar mais rápido. Não necessariamente entregar mais rápido. De você não ser engessado, né? De você ter agilidade, mobilidade, flexibilidade de você poder se mover. Enfim, então isso cria uma expectativa muito ruim. É igual o casamento também, a expectativa que, pô, cara, eu quando eu era mais novo achava que ia casar, que não sei o quê. Nada disso, cara, nada disso. Casamento não é nada do que eu pensei que fosse ser. Desculpa o desabafo aqui. Tem seu valor, tem seu valor. O Fábio também ficou assim, cara. Aí todo mundo fica calado assim, caraca. Não, eu sou super feliz no meu casamento. Eu também, meu amor, te amo muito. Inclusive, eu vou contar uma curiosidade aqui, né? Eu sou fã do Trello, né? Sim. Trello é uma ferramenta que eu uso e Trello é uma ferramenta de Kanban, né? Ele aplica o Kanban como... É uma ferramenta para você implantar um Kanban. Você pode usar o Trello de outra forma, mas ele é uma ferramenta para implantar o Kanban. E eu tenho um Trello com a minha esposa. E tem lá uma coluna lá com todos os documentos dela, do filho, que a gente precisa na rua, alguma coisa. Mas também tem lá os afazeres da casa, né? Meus e delas, Comprar a lâmpada que trocar queimou. A lâmpada da sala e tal. Exatamente. E aí tem uma coisa legal que eu acabo tendo mais afazeres do que ela no sentido de coisas da casa. E eu sempre vou botando lá no done, né? E aí não dá pra dizer que eu não fiz nada. É só mostrar que tem um monte de done aqui. Isso é maravilhoso. Pô, você não faz nada aqui em casa. Não, peraí. Mostra o Trello. Então, boa dica, hein? Boa dica. É um jeito de implementar Agile dentro do casamento. Seu link do casamento não foi tão ruim assim. Não foi. Boa dica, hein? Caraca. Mas enfim, é porque eu devo ter, sei lá, uns 50 quadros do Trello no meu. Caraca. Pra tudo. É viagem. Aí eu planejo a viagem. Aí depois não uso mais, né? Obviamente, mas... O Trello, só para você não ficar perdido aí ouvindo e ficou com essa vontade de implementar também, basicamente você tem 3 colunas. O que vai ser feito, o que está sendo feito e o que foi feito, né? Exatamente. É basicamente isso. Então, o que você tem que fazer é uma lista infinita, que você bota o que você quiser ali, mas você vai selecionar poucas coisas que você vai efetualmente trabalhar em cima e depois você tem um acompanhamento do que foi feito, né? Tipo assim, isso aqui foi feito, concluído, então você joga para lá. Óbvio que essas 3 colunas podem se expandir para 20 colunas, que você pode botar mini detalhes ou mini passos entre as colunas, né? Tipo, etapa 1 do processo, etapa 2, caso seja um projeto muito longo e tal. E aí, conforme você vai se organizando no teu Trello, no seu Kanban, aí depende de você. Mas tenta não deixar muito complexo, porque senão você vai entrar nessa coisa toda que a gente está falando aqui, que não é o caso. É um tiro no pé. E também tenta... Tem mais alguma outra dica de Trello aqui? Não,
uma curiosidade, né? Essa primeira coluna que você falou, que é a coluna to do, Aham. na verdade é o que a gente chama de backlog. Por isso é o nome do backlog, é o nome do podcast. Encerra o meu caso, encerra o meu caso, cara. Que isso? O backlog é tudo aquilo que você precisa fazer. Caraca. E aí você vai priorizando do backlog para uma lista de agora essa é que eu tenho minha prioridade de afazeres. Aí depois você vai para fazendo e feito. Agora, é uma arte você... Primeiro são várias artes. A primeira arte, no que botar, no que você tem que fazer. De novo, aquela coisa de você escolher coisas que não deveriam ser feitas. Isso é muito perigoso. E a segunda coisa é a prioridade, né? Como você prioriza o que você tem que fazer. Inclusive, no Scrum, você tem método chamado de poker. Justamente você priorizar as tarefas, né? O time decidir qual é a tarefa que gera mais valor para o negócio. Isso também é muito... É uma arte isso aí, tá? Uma outra dica legal, eu tenho um artigo no meu Medium, que eu escrevi alguns anos atrás, que é justamente como que eu organizo a minha vida, né? E é muito baseado no Trello. Então tem uma série de dicas interessantes lá de como organizar, já que você deu essa... Bota o link aí, bota o link. Vou botar o link na descrição aqui. Mas, enfim, eu acho que a gente sofre, o mercado sofre, os métodos ágeis sofrem um problema de branding, que eu acho que o nome é muito ruim. Né? Ele deveria ser flexible, em vez de agile. Porque isso cria uma expectativa ruim para as... Ou então o método flex, né? Flex, alguma coisa assim. Então, acho que foi uma escolha infeliz esse nome. Talvez isso seja menos verdade no inglês e mais verdade no português. Sim. Mas, de qualquer forma, acho que cria uma expectativa errada dentro da alta direção das empresas. E aí, quando o projeto não é rápido, ele pode até ser ágil no sentido de se adaptar, mas não necessariamente é rápido. E aí ele falhou, porque ele não foi rápido. Porque a expectativa era de ser rápido. E aí entra naquela estatística dos 85% que falha e tal. Porque no final das contas, qual é o sentimento que o CEO teve sobre o projeto. Aí ele vai falar, falhou, mas não necessariamente. Gastei muito mais do que eu pretendia gastar, gastei mais tempo do que eu imaginei gastar, e na verdade não era isso. Exatamente. Né? Mas é difícil mesmo, porque nós como gestores, CEOs C-levels, né? Tem que ter a preocupação de que não é um cheque em branco que você vai gastar pro resto da vida e nunca vai entregar um software que gera valor. Inclusive, né, o princípio é gerar valor o mais cedo possível, né? Nem que seja com uma entregazinha pequena, já começa a gerar valor com uma semana. A história do Flickr lançando a funcionalidade, gerando valor a cada semana. E não depois de um ano, depois de 6 meses, estou entregando aqui o software. A galera saiu da hibernação da caverninha e está aqui o software pronto. Não, o feito é melhor que perfeito. Tem uns papos assim, né? Sim. Melhorias contínuas também. Melhoria contínua. Isso são características da própria metodologia, né? A melhoria contínua nasceu muito dentro do método ágil. E aí agora a gente vê essa questão do branding eu acho que não vai ser resolvida, né? Está muito internalizado, está muito, né? Entranhado na concepção dos métodos ágeis, mas a gente começa a olhar para o futuro, né? O que é? Cabe a gente olhar para métodos ágeis de uma outra forma e questionar as coisas que deram errado para a gente fazer melhor, e aí vai chamar isso de Agile 2.0 ou vai chamar isso de alguma outra coisa? Eu acho que é o momento que o mercado está se questionando. Existe, como eu disse, os radicais que querem voltar para o waterfall, que eu acho que não é por aí, mas até pelo próprio princípio da melhoria contínua, o que pode ser melhorado, né? Vamos desburocratizar um pouco, vamos voltar para as origens do manifesto, eventualmente lançar um manifesto complementar. E eu acho que o mercado vai caminhar um pouco nesse sentido. E aí existe um fator que é um assunto que a gente está falando aqui em quase todos os nossos episódios, que é a IA. Como é que a IA impacta nesse negócio, né? Como é que a IA está impactando o próprio processo de desenvolvimento de software, que de alguma forma impacta a abordagem que você faz para gerir o projeto. Né? Então, acho que a gente vai... a IA está chegando e está trazendo uma série de ferramental para o desenvolvedor, mas acho que a gente ainda não está olhando esse impacto direto na gestão do projeto. Tanto do ponto de vista como é que a gestão pode usar a IA para ser mais eficiente, como o que a IA vai tornar das práticas atuais práticas obsoletas. Né? Mas também tem aquela questão da bala de prata, né? Tipo assim, você tem também que ter um entendimento, que é isso que você falou do Spotify, só porque eles fizeram, todo mundo começou a fazer. Eu acho que não é bem por aí, eu acho que é uma questão muito mais também de você achar a sua forma de trabalhar dentro do manifesto, dentro do método ágil, sabe? Tipo, não necessariamente olhar o tempo todo para o mercado. Eu acho que o manifesto é uma coisa muito interessante no sentido de, isso aqui é um manifesto. Você olha, você absorve
aquela visão, tudo, e depois você vai para dentro e desenvolve. Tanto é que o Spotify, que é um software de sucesso, fez o seu próprio método ágil, assim, né? Implementou a sua forma de trabalhar e depois ele viu que não estava funcionando mais e está mudando a sua forma de trabalhar. Por que você, na sua empresa, não faz isso também, né? No sentido de, pô, não ficar muito burocrático. Eu tô pensando muito nessa coisa que eu acho que o erro, na verdade, está vindo nessa burocracia gigantesca e também um pouco na expectativa das pessoas, aí fala que 85% falha e tudo mais, assim. Cara, é muito mais você entrar para dentro da sua empresa e ver o que vai entregar valor ou não e o que faz sentido ou não para você e tal. Isso é muito sutil. Isso aí, se fosse fácil também, nenhuma empresa iria falir no mundo, né? Tipo assim, não Exatamente. é assim. Não existe bala de prata. Então, no sentido de que o próprio conceito de flexibilidade na gestão do software também pode ser usado para flexibilizar o próprio método de gestão. Sim. Né? Ou seja, isso já acontece um pouco nessas marretadas que cada time dá nas metodologias, mas eu acho que isso pode ser talvez melhor, vou usar a palavra combinado, entre os players do mercado, de uma forma mais inteligente, mais proativa de promover esse tipo de flexibilização. É aquela busca, mas é do humano isso, né? Buscar a resposta máxima, a origem de tudo, a bala de prata, enfim, a otimização máxima, sabe? Perfeição. E, cara, isso aí entra no campo da filosofia e terapia também, mas, cara, não fica nessa, que você vai se atrapalhar muito, né? Acho que é isso. Marinho, aprender um pouquinho sobre o que é agilidade? Porra, aprendi pra caramba. Tem coisas que eu sabia que eu não sabia que era agilidade e tal. Eu já trabalhei com Trello, melhorias contínuas, que o Fábio me ensinou, inclusive. Em outras oportunidades. Muitos anos atrás. Mas, tipo assim, tinham coisas do método, assim, que eu já implementava na minha vida e trabalhava, mas não sabia do nome e tudo mais. E, cara, aprendi muito aqui nessa aula, hein? Isso aqui foi uma aula pra mim, cara. Bom, espero que vocês também tenham aprendido bastante. Esse é o objetivo do podcast. Inclusive, quem está gostando, segue aqui. Segue a gente no YouTube, no Spotify, que é sempre uma oportunidade legal de vocês conhecerem coisas novas. A gente vai continuar trazendo um monte de assunto diferente e interessante, com essa pegada mais descontraída, que eu acho que funciona muito bem. E, cara, agora eu sei o porquê do Backlog Talks. Até então eu não estava entendendo, não, mas agora eu sei. Maravilha, pessoal. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.